Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a exatidão da análise na Bolsa de Valores. Então, no vídeo passado a gente falou sobre análise técnica. Então, como que a gente aborda o movimento dos preços? Como que eu tomo uma decisão de compra e venda baseado no movimento dos preços, né? Basicamente o que a gente quer é isso, decidir se eu compro, se eu vendo ou se eu não faço nada, se eu fico de fora. Muitas vezes é o mais importante a fazer, né? Principalmente quando a coisa não está clara para você, né? Na verdade, nunca ela é muito clara, ela sempre tem uma nebulosidade, mas às vezes ela está mais clara, às vezes ela está mais obscura. Então, quando ela tiver, o ideal, a minha filosofia pelo menos é, você só entra no ativo quando ele estiver perfeito, quando ele estiver ideal para você fazer a compra ou a venda dele, né? Você só faz a operação quando tudo estiver tinindo, assim, né? Bom, então, só que essa análise, ela não é exata, né? Essa busca por exatidão, né? As finanças, a economia, a bolsa de valores, como lida muito com número, né? A gente tem o preço, a gente tem médias, a gente tem equações que a gente faz com esses preços, né? Contas, cálculos, né? Ela pode, às vezes, ela se confunde com a matemática, né? A pessoa desavisada fala assim, nossa, a economia, as finanças, a análise na bolsa é meio matemática, uma coisa matemática, né? E não é. A economia é uma ciência humana, é uma ciência que trata do comportamento humano, não é uma ciência exata. É engraçado, isso foi uma das primeiras coisas que um professor de física, eu estudei física, falou logo que a gente chegou na faculdade, no primeiro semestre do curso de física. Ele falou, olha, física não é ciência exata, tá? Tira essa ideia. Geralmente no ensino médio se fala, né, as ciências exatas, física, química, matemática, não é assim. Então, a única ciência exata é a matemática. A matemática, se você fizer uma conta, 2 mais 2 vai dar 4. Na matemática é isso e não tem choro, tá? 2 mais 2 é 4 cravado. Não é 4,0001, é 4, não é 3,9999. É 4 exatamente. Mas isso só acontece na matemática. Quando você vai para ciências naturais, no caso a física, por exemplo, ou mesmo a química, você vê que 2 mais 2 igual a 4 não funciona. Por quê? Porque não existe. Na natureza não existe algo que tenha 2. O 2 não existe na natureza e não existe nada que eu possa dizer com absoluta convicção que tem 2 metros, por exemplo. Eu meço, deu 2 metros, sim. Mas se eu for medir com maior precisão, eu vou ver que não é exatamente 2 metros. É 2,00001. Então pronto, já não é 2. Né? E o outro 2 metros que eu quero medir não é 2 metros exatamente, é 1,9987. Então, esses 2 mais 2 somados não vai dar 4. Vai dar o 3,99 ou o 4,01. Né? Vai ter um erro atrelado a essa soma que você está tentando fazer de 2 mais 2 igual a 4. Né? Nos cursos de ciências, na física principalmente, você estuda muito, logo no começo do curso, você estuda um negócio chamado teoria de erros, que é uma maneira de você conseguir tratar desse erro que está presente em todas as medidas que você fizer, né? Então a física é uma ciência natural, ela não tem 2 mais 2 igual a 4, ela não tem essa precisão absoluta. Se você migrar para a parte de mecânica quântica, aí a coisa... Aí não existe precisão mesmo, né? Tanto que a mecânica quântica ela é todas as equações e tudo são todas probabilísticas, né? Você usa probabilidade muito mais do que um cálculo exato, né? Inclusive é proposto pela mecânica quântica que o universo é probabilístico, ele é probabilístico. Não é que a gente não tem acesso, não é que nossos instrumentos não são precisos o suficiente para aferir o valor real, mas o universo em si seria probabilístico, ele não apresenta
dados exatos, né? Bom, isso na ciência natural. Imagina na ciência humana. Então, se você chega na economia, na sociologia, na psicologia, você se depara com o quê? Com uma entidade que você está tentando estudar que é muito mais complexa do que as entidades, os elementos de que trata a física. Você se depara com o ser humano. Né? Então, quando você vai medir alguma coisa na física, você vai medir a massa de um objeto, por exemplo. Você vai medir a velocidade daquele objeto. Você vai medir a aceleração daquele objeto, a temperatura que aquele objeto se encontra. No caso do ser humano, você não tem propriedades tão claras e definidas assim. Você tem a psicologia, você tem a emoção. O que esse cara vai fazer? É impossível determinar. Porque a quantidade de variáveis que faz com que ele faça ou não faça alguma coisa é absurda. Né? É muito semelhante à meteorologia. Né? Você até consegue entender quais são os elementos presentes no clima, mas você não consegue integrar todos esses elementos para chegar a uma conclusão exata. Você chega a uma conclusão probabilística. Então, onde que entra isso no mercado? O mercado é a mesma coisa. Você não chega a números exatos, você não chega a soluções exatas. Você nunca vai poder dizer o mercado está aqui e ele vai subir. Isso é impossível, porque ele pode cair. Né? Então, 2 mais 2 é igual a 4 na matemática, na física 2 mais 2 é 3,99 ou 4,01. No mercado, pode ser 4? Pode. De repente você faz uma previsão a respeito do mercado e ele realmente se move naquela direção e a tua previsão foi exata. Mas pode acontecer exatamente o oposto. Então 2 mais 2 pode ser 20.498. Né? Você não tem precisão. Você não tem uma maneira de aferir e garantir que uma determinada coisa vai acontecer no mercado. Né? Então, e isso não importa a análise, não é que é análise técnica, análise fundamentalista, eu vou operar notícia, etc. Você nunca consegue prever o que o mercado vai fazer. Só que isso não significa que você não consegue transitar nesse mercado. É como se fosse um surfista. Né? Não dá para prever exatamente como a onda vai rebentar, ou como ela vai subir, ou como ela vai se movimentar. Né? Também é um sistema complexo, apesar de ser um sistema natural, né? Mas tem muitas variáveis, tem o vento, tem a lua, tem a gravidade da Terra, tem a viscosidade da água, enfim, ele não consegue prever exatamente o que a onda vai fazer, mas isso não significa que ele não consegue surfar. Né? Um trader nada mais é do que um surfista dessas ondas do mercado. E é possível surfar essas ondas do mercado assim como um surfista. Só que a abordagem, ela não é matemática. A matemática é um elementinho que a gente usa, mas não é somente a matemática. E a matemática usada também não é uma matemática exata, é uma matemática estatística, probabilística. Né? Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar isso para vocês, como que a gente surfa essas ondas, apesar da gente não conseguir prever onde ela vai arrebentar, o que ela vai acontecer com ela. Mesmo assim é possível surfá-las. Tá? Então fiquem atentos, os próximos vídeos vão estar bem interessantes. Um abraço e até a próxima.